Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Todas as religiões são pedras preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Os Mistérios Maiores. Terceira parte. Capítulo 57. O Movimento Gnóstico. O poderoso movimento gnóstico revolucionário universal avança vitorioso em todas as frentes de batalha, e já nada nem ninguém poderá deter-nos nesta marcha luminosa e triunfal. Nosso chefe é nosso Senhor o Cristo Jesus, que mora na Sanchambala do Tibete com o mesmo corpo ressuscitado de entre os mortos. Com ele moram muitos outros mestres cujos corpos são filhos da ressurreição. Nós somos os iniciadores da nova era aquária. Na nova era estabelecermos sobre a terra governos gnósticos, então desaparecerão as fronteiras, as aduanas, as guerras, os ódios, etc. Nós, os mestres da Loja Branca, não autorizamos o senhor de La Ferrière, nem Estrada para abrir colégios iniciáticos. Esses tenebrosos malvados são perigosos impostores. Em presença deles há que cuidar bem dos porta-moedas. A sede central do movimento gnóstico no ocidente do mundo é o Sumum Supremum Santuarium Gnóstico da Serra Nevada de Santa Marta, República da Colômbia, América do Sul. Entre as montanhas da Serra Nevada temos nosso templo subterrâneo. Todos os templos da Loja Branca são subterrâneos, e estão ocultos entre as selvas e montanhas do mundo inteiro. O diretor-geral do movimento gnóstico é Júlio Medina V., soberano comandante gnóstico para a América Latina. A sede suprema de nosso movimento gnóstico é a Sanchambala do Tibete Oriental. Em toda a América vivem milhares de gnósticos. A bandeira gnóstica tem duas franjas, a superior é roja e a inferior branca. Entre estas duas franjas horizontais leva uma grande cruz dourada. Sobre a haste leva uma cruz de ferro. Nós somos os seguidores do Eu Sou. Eu sou o autêntico avatar de Aquário. Permita-se-nos afirmar que o movimento gnóstico não é uma escola, mas sim um movimento revolucionário internacional universal, inimigo de escolas. Permita-se a mim, pobre servo do Senhor, mísero pecador, afirmar a majestade de meu luminoso eu sou ante quem me ajoelho por me sentir fraco na virtude e gordo no pecado. Eu sou o avatar de Aquário. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, a qual a darei pela vida do mundo. Eu sou o iniciador da nova era. Eu sou Alfa e Ômega, princípio e fim, o primeiro e o último. Eu sou a força que palpita em cada átomo e em cada sol. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas, mas terá o lume da vida. Eu sou a força forte de toda força, e em mim toda força se reflete. Eu sou quem sou. A maior força do mundo inteiro é a força do amor. Eu sou a força do amor. Abandonai as escolas espiritualistas e as perversas religiões, ajoelhai-vos humildemente ante o resplandecente e luminoso Eu Sou. Ele é vosso único Salvador. Capítulo 58. Tradição gnóstica. Nós fomos atirados aos leões nos circos de Roma, e celebramos nossos rituais nas catacumbas. Fomos queimados vivos nas fogueiras da Inquisição Católica Romana. Nós acompanhamos o Cristo Jesus na Terra Santa. Fomos os místicos essênios da Palestina. Não estamos improvisando doutrinas oportunistas de tipo ferrierista ou estradista. Estivemos ocultos durante 20 séculos e agora voltamos outra vez à rua, levando sobre nossos ombros a velha cruz tosca e pesada. Paulo levou nossa doutrina a Roma e foi gnóstico nazareno. Cristo ensinou nossa doutrina em segredo aos 70 discípulos. Os setianos, peratas, carpocratianos, nazarenos e essênios são gnósticos. Os mistérios egípcios, astecas, de Roma, Troia e Cartago, de Eleusis, da Ódia, os druidas, pitagóricos, cambires, de Mitra e da Pérsia, etc. São em seu conjunto isso que nós chamamos gnosis ou gnosticismo. Agora voltamos a abrir os antigos santuários gnósticos que se fecharam ao chegar à Idade Negra. Nós estamos abrindo agora os colégios iniciáticos autênticos. Capítulo 59. Práticas e não teorias. Já as pessoas estão cansadas de estudar e querem por fim saber, ver, ouvir, tocar e apalpar por si mesmos. A nova era aquária é para ocultistas práticos. É necessário que aprendam a sair à vontade em corpo astral e viajar com o corpo físico em estado de ginas.
voar com corpo de carne e osso, meter-se dentro dos mundos internos, visitar as almas dos mortos, meter-se no mundo dos anjos com corpo físico, tudo isto se é uma gigantesca vitória do espírito. Assim podemos transportar-nos a todos os templos da Loja Branca, estudar aos pés dos grandes mestres, conhecer os grandes mistérios da vida e da morte. Assim nos libertaremos de tantas teorias e de tantos intelectualismos absurdos. Nós aconselhamos a nossos discípulos que evitem cuidadosamente o trato com pessoas tenebrosas do reino de Santa Maria, o abismo. Os tenebrosos aquarianistas vos dirão que sair em corpo astral é perigoso, assim o aprenderam do perigoso impostor que se faz passar por Jesus Cristo. Os teósofos vos encherão de medo e confusão com suas complicadíssimas teorias. Os espiritistas tratarão de confundir vossas mentes para vos convencer de que as sessões espiritistas são o melhor do melhor. Em todos os centros espiritistas repugnantes e horríveis demônios do abismo costumam apresentar-se como santos inefáveis, ou como Jesus Cristo em pessoa. Essas pobres pessoas são vítimas das repugnantes larvas e demônios do abismo, e o mais grave é que estão convencidos de se encontrar na luz. Nenhum tenebroso acredita que vai mal. Os rosacrucistas vos dirão que sair em astral é perigoso e que todavia não é tempo. Estes estão firmemente convencidos de sua superioridade sobre os profanos. Todas essas pessoas são do abismo, têm terrível e espantoso orgulho, e cheias de medo e fornicações, derramam o sêmen miseravelmente, por isso são magos negros. Sem embargo jamais aceitam que o são, defendem sua adorável fornicação com finas argúcias e subtis filosofias acompanhadas de doces sorrisos e aparente doçura. Toda a associação de fornicários é loja negra. Cada escola dessas é um negócio, e tem seu mandão ou chefe que veneram como santo e mestre. Estes mandões vivem de sua escola. Esse é seu negócio e o defendem com docíssimas e hipócritas palavras. A estes que se fazem passar por mestres gurus, avataras, irmãos maiores, grandes reformadores, príncipes da Índia, etc., não lhes convém que seus discípulos aprendam a sair em corpo astral, eles temem ver-se descobertos por seus próprios discípulos. Ademais, eles tampouco sabem sair em astral e muito menos podem ensiná-lo a outros. Naturalmente tratam de entorpecer os seus pobres seguidores com suas teorias e mete-medos. Há outros que, com o pretexto de organizar a grande fraternidade universal sem distinção de raças, credo, casta ou cor, deixam crescer a barba e o cabelo e tratam de monopolizar todas as escolas. As pobres vítimas da infâmia terminam por se converter em rebanhos de cabritos, fanáticos intolerantes e daninhos. Essa é a realidade destes tempos. Por isso aconselhamos os nossos discípulos evitar cuidadosamente o trato com essas escolas do abismo. Realmente, como estão as coisas, o melhor é não seguir ninguém. É perigosíssimo. Adoremos o nosso Eu Sou. Capítulo 60. Estado de Ginas. Nestas práticas de Ginas, a primeira coisa que necessita o discípulo é ter muita fé. O que tem a mente cheia de dúvidas é melhor que não se meta nestes estudos, porque poderia tornar-se louco. O segundo que se necessita é ter mais tenacidade e paciência que a do santo Job. A falta de tenacidade nestas práticas faz fracassar inevitavelmente. Aqueles que começam a praticar e cansados rapidamente suspendem, não servem para estes estudos, retirem-se. O terceiro é ter método e ordem nas práticas. O discípulo pode utilizar as forças do deus Harpócrates para aprender a viajar com o corpo físico em estado de Ginas. Prática. A um ovo de galinha faz-se um buraco pequeno em seu extremo mais agudo. Com o instrumento agudo tira-se a gema e a clara. Antes deve-se aquecer o ovo em água. A casca do ovo contém as forças do deus Harpócrates, que são uma variante das forças crísticas. O estudante porá o invólucro ou casca sobre sua cabeceira ou próximo à cama, logo adormecerá invocando o deus Harpócrates. Só um pouquinho de sono é o que se necessita e muitíssima fé. Deve-se adormecer orando cheio de fé a oração do deus Harpócrates assim: creio em Deus, creio em Cristo, e creio em Harpócrates, levai-me com meu corpo à igreja gnóstica. Esta oração a rezará mentalmente muitas vezes seguidas, logo, adormecido como um sonâmbulo se levantará do leito, colherá o ovo, e logo caminhará dizendo: Harpó, Crates ajudai-me porque vou com meu corpo. Antes de sair da casa se saltará o mais alto que se possa e se marcará o sítio exato onde se cai ao saltar.
na outra noite repete o experimento no mesmo lugar. Tratando de superar a marca anterior, deve-se conservar o sono como um tesouro, o poder está no sono e na fé intensíssima. Diariamente se marcarão os novos avanços, assim há que perseverar dias, meses ou anos até triunfar. O aumento progressivo na distância recorrida é sinal evidente de um grandioso progresso, isso demonstra que pouco a pouco se vai entrando em estado de ginas. Mais tarde o discípulo chegará a dar saltos de 3, 4 ou mais metros. A tenacidade é importantíssima, só assim se triunfa. Por fim o discípulo logra realmente suster-se no espaço mais além de todo o limite normal. Então seu corpo está em estado de ginas, as pessoas não poderão vê-lo. Se fez invisível. Nesse estado o corpo se submergiu dentro dos mundos internos. Fica então sujeito às leis dos mundos suprassensíveis, levitação, elasticidade, plasticidade, porosidade, etc., sem perder suas características fisiológicas. Esta é uma modificação do sonambulismo, um sonambulismo voluntário e consciente. As forças do sono e da fé são terríveis. Assim podemos receber os ensinamentos diretamente nos templos internos. Na Índia, os yogis praticando um samyasi sobre o corpo físico entram em estado de ginas. O samyasi consta de uma concentração, meditação e êxtase instantâneos simultâneos. Nós entramos em ginas com a prática de Harpócrates. Quando o yogi pratica seu samyasi voa, caminha sobre a água, passa pelo fogo sem se queimar e entre as rochas e cavernas da terra. O que chega a estas alturas da meditação é já um samyasi do pensamento. No Ocidente utilizamos a yoga ocidental da qual forma parte a prática de Harpócrates. As condições para realizar são fé, tenacidade e silêncio. O que ande contando suas vitórias aos demais perde seus poderes e se converte num velhaco. Essa classe de sujeitos faladores imbecis devem ser expulsos do movimento gnóstico. Em carne e osso ginas, podemos visitar o Tibete e falar com os mestres e o Cristo Jesus. A senhora Neel nos fala em seu livro, Os Ascetas Semi-Voadores do Tibete, de lamas tibetanos que correm grandes extensões em estado sonambúlico sem se cansar. Imitemos estes ascetas, nós somos totalmente práticos, não nos gosta perder o tempo em vagabundagens intelectuais. Assim falamos os gnósticos, a macho. Agora as pessoas querem coisas práticas, não mais teorias, não mais vagabundagens intelectuais, não mais exploração. Vamos aos factos práticos, vamos ao grão. Desdito aquele que utilize estes poderes para suas fornicações e maldades. Aqueles que adquirem estes poderes, só devem utilizá-los para visitar os monastérios da Loja Branca, ou para estudar as maravilhas da natureza. Depois de cada prática de Harpócrates acumulamos dentro de nossos corpos internos enormes quantidades de energia com as quais vamos pouco a pouco logrando o poder para pôr o corpo em estado de ginas. Se necessita muita paciência. O que faça mau uso destes poderes se afundará entre as trevas exteriores onde só se ouve o pranto e o ranger de dentes. A esses mais lhes valia não haver nascido ou pôr uma pedra no colo e atirarem-se ao mar. Esta é uma ciência divina. Desgraçadamente a humanidade só quer dinheiro, coito e crime. Os irmãos espiritualistas são víboras entre ramos de flores, são piores que profanos. Advertência: com muito sono se sai em corpo astral, com pouco sono e fé ardente se viaja com o corpo em estado de ginas, aprendei pois a graduar o sonho. Capítulo 61 Imaginação, Inspiração e Intuição. A imaginação é a própria clarividência, imaginar é ver. O inventor que imagina seu invento, realmente está vendo-o clarividentemente. Todo o invento existe nos mundos internos antes de aparecer no mundo físico. Todos os inventos já existiam nos mundos internos. O inventor os imagina e logo os concretiza no mundo físico. O pintor imagina o quadro que há de pintar. Esse quadro já existe nos mundos internos. Para desenvolver a clarividência é necessário saber calar. O vidente que conta suas visões não serve, deve ser expulso dos santuários gnósticos por sacrilégio. Quando fazemos girar o chakra frontal, as imagens se reflectem cheias de luz, cor e som. Essa é a clarividência exercitada. O clarividente deve saber sofrer, saber calar, saber abster-se e saber morrer. Inspiração. Quando aprendemos a interpretar as imagens simbólicas dos mundos internos, então chegamos ao conhecimento inspirado.
As imagens internas se interpretam baseando-nos na lei das analogias filosóficas, na lei das analogias dos contrários, na lei das correspondências e da numerologia. A que se parece um inimigo, um touro furioso. A que se parece a chuva, as lágrimas. Intuição. Quando sabemos sem necessidade de raciocinar, quando vemos uma imagem simbólica nos mundos superiores e sabemos instantaneamente seu significado, chegamos ao conhecimento intuitivo. O intuitivo sabe tudo sem necessidade de raciocinar. A nova era aquária é a era da intuição. O mantra Om tem o poder de despertar os chakras frontal e cardíaco, clarividência e intuição. Meditando no Om chegamos à iluminação. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Advertimos que os iluminados que andem contando suas coisas esotéricas aos demais se convertem em profanadores do templo. Essa classe de gnósticos devem ser severamente admoestados pelos instrutores. Capítulo 62 Santuários Gnósticos. Todo gnóstico pode formar seu santuário em sua casa, uma mesa, pão e vinho de uva. Se acendem 3 lumes sobre o altar. Um cavalheiro fará o ofício de sacerdote e outro o ofício de monaguilo. Ao terminar a cerimônia se faz a cadeia mágica assim. Os assistentes em forma de roda se tomam pelas mãos, as palmas da mão esquerda estarão para cima recebendo e as palmas das mãos direitas para baixo em atitude de dar força ao irmão. A esquerda recebe, a direita dá. As forças ocultas circularão por esta cadeia e logo se irradiarão dizendo: que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Logo se entoa o mantra AOM, abrindo a boca com a A, arredondando o A com a U e fechando o A com a M, a que alargar o som de cada letra. Este ritual gnóstico era celebrado pelos apóstolos de Jesus. Este ritual é um trabalho de alta magia cerimonial. Ao realizar se verifica simultaneamente em todos os 7 planos da consciência cósmica. As forças do Cristo cósmico descem e se acumulam no pão e no vinho. Quando os devotos comem o pão e o vinho levam a seu organismo e a seus corpos internos os átomos crísticos, com os quais se despertam nossos mágicos poderes. Este rito foi verificado por Jesus na última ceia em casa de José de Arimateia. Este rito foi verificado pelos gnósticos nas catacumbas de Roma em tempos de Neron. Esta é a verdadeira e legítima missa do Cristo Jesus que esteve oculta durante 20 séculos. E estando eles comendo, tompou Jesus o pão e bendizendo-o partiu e lhes deu, e disse: Tomai, este é o meu corpo, e tomando o cálice feitas as graças lhes deu, e todos beberam dele, e lhes disse: Este é o meu sangue, do novo pacto, que por muitos será derramado. Vers 22, 23, 24, capítulo 14, Marcos. Missa gnóstica. Me acerco ao altar de Deus, que edifica la mente y enciende o esplendor de una eterna juventude. Eu sacerdote em eu altar, vuelto assim a los fieles, expresa, crestos-se com vós outros. Acólito, é o ilumine tu espírito. Eu sacerdote vuelto assim a eu altar. Vem, ó santa palavra. Vem, ó nome sagrado de la fuerza crestos. Vem, ó energia sublime. Vem, ó misericórdia divina. Vem, ó suprema seidade do Altíssimo. Eu sacerdote de frente a si a los fieles, describe uma cruz sobre la frente, outra sobre o peixo y, finalmente um círculo de esquerda à direita comenzando em eu centro de la frente, seguindo por eu ombro esquerdo a coração y, volviendo por eu direito a ser cerrado em eu mesmo lugar de eu comienzo. Exclama, crestos-se com vós outros. Acólito, é o ilumine tu espírito. Sacerdote de cara ao altar. Vem tu, que descubres eu velo deu mistério. Vem tu, madre de los 7 centros que descansas em la harmonia de la octava. Vem tu, que eras antes de que fueram los 5 sentidos. Espírito, mente, sentimento y razão, deja que participemos de tu santa graça, nós outros los nascidos mais tarde. Vem santo aliento, imaculado soplo y purifica mis glândulas internas donde o ritmo de mi vida existe. Vem, y encamina mi coração desorientado para que los puros sentimentos meus brotem de esa santa fuente. Sacerdote vuelto assim a los fieles. Crestos-se com vós outros. Acólito, é o ilumine tu espírito. Sacerdote de frente ao altar. Escuchad gran seidade, Padre de todo lo criado, luz divina. Tu, Redentor nuestro,
Perdona quantos errores hemos cometido y los de aqueles que nos escucham visible e invisiblemente, para que podamos todos participar do reino de la justicia y de estar contigo em la imensidade de la luz. Bendice y dá poder a todos quantos nos seguem, pois cumprem la lei. Escuchads, ó ángeles, ayudad-me Padre de todo lo criado, causa infinita de todo lo existente y de vida a este, tu pueblo. A quantos nos seguem as estelos y presta a todos eu apoio necessário em todas las ocasiões de la vida, para que se haga merecedores de tu santa graça. Nós outros conhecemos tu poder y eu te conjuro, vem, vem, vem. Perdona tu todos nuestros errores, alivia todos nuestros males. Dá-nos uma senal aqui mesmo em este sacrifício em los dias venideros. Eu sacerdote avança passo y disse: Escucho vuestro testemunio. Viene na pausa durante la qual em alta voz los beneficiados, los curados, relatam suas experiências em frases sencillas. Después de haber escuchado a todos, eu sacerdote se coloca outra vez em eu altar y disse: Alegraos, nuestros errores estão perdonados. O poder supremo está com nós outros. Todos respondem: Amém, amém, amém. Esta prática se pode intercalar después de la plática, quando a fiesta maior. O santo sacrifício. O sacerdote se retira ao altar de la derecha y li los seguintes trozos de las sagradas escrituras. Jesus, o divino gran sacerdote gnóstico, entonou dulce cântico em loor del gran nombre y dijo a sus discípulos: Venid-se a mí. Elos asilo hicieron. Entonces se dirigió a los 4 puntos cardinales, estendió su quieta mirada y pronunció el nombre profundamente sagrado LEW. Les sopló en los ojos. Mirada hacia arriba exclamó: E sois clarividentes. Elos entonces levantaram la mirada hacia donde Jesus les senaló y vieron una gran cruz que ningún ser humano podría describir. El gran sacerdote dijo: Apartado la vista de esa gran luz y mirada hacia el outro lado. Entonces vieron gran fuego, água, vino y sangre. Aqui la bendición del pan y el vino. El gran sacerdote continuou: Em verdade os digo que no retraído nada ao mundo sino el fuego, el água, el vino y la sangre de redenção. Retraído el fuego y el água deu lugar de la luz, deu depósito de la luz, de ali donde la luz se encontra. Retraído eu vino y la sangre de la morada de barbelos. Después de pasado algum tempo el Padre me ha enviado o Espírito Santo em forma de blanca paloma, pero oí, eu fuego, eu água y eu vino, sem para la purificação y perdão de los pecados. La sangre me foi dada solo como símbolo del cuerpo humano, la que recebi em la morada de barbelos de la gran fuerza del Deus universal. O Espírito Santo como em mim, desciende a todos, a todos a de levar-los ao supremo lugar de luz. Por eso os he dicho que revenido a traer fuego a la tierra, que é esse lo mismo que descender para redimir los pecados del mundo mediante o fuego. Por eso Jesus repetió: Si supierais conocerais la gran dádiva de Deus, si percebieseis quem é esse eu que os habla y os disse: Dade-me de beber. Me rogarias que os diera de la fuente eterna que é esse manancial de dulce ambrosia y os convertierais em la mesma fuente de vida. O sacerdote se dirige ao altar maior, eleva o cálice em la mano esquerda y lo exhibe. Tomou o cálice, lo bendijo y se lo ofereció a todos, dizendo: Esta es mi sangre de la aliança que se vertió por vós outros para redimir os del pecado y por eso se introdujo la lança em mi costado para que de mi herida brotara sangre y água. O sacerdote torna ao lado derecho y lo pone em la mano derecha. O gran sacerdote Jesus dijo a los suyos: Traed-me fuego, ramas de vid y asilo hicieron. Colocou entonces o sacrifício sobre o altar y una fuente de vino a su lado, una a la derecha y outra a sua esquerda, una fuente de água ante o vino. Pone o cálice sobre la mesa y levantando la mano derecha disse: pus o pan según los que le escuchaban el gran sacerdote Jesus se mantuvo vestido com vestiduras blancas, ao que imitaram los apóstoles. Toma o cálice, vê ao altar maior y disse vuelto a la concorrencia.
Y em vuestras manos os digo que está o número deu nombre deu Padre, que é esse la fuente de luz. Todos se arrodilam, eu sacerdote alçá las manos em atitude suplicante Y exclama. Escuchad gran seidade, Padres de todo lo criado, luz divina, e a ó. Todos respondem, Amém. Sacerdote, Crestos-se com vós outros. Acólito, o ilumine tu espírito. Regressando ao altar. Vem santo querer, divina essência volitiva Y transforma mi voluntária siendo la una com la tuia. Vem, supremo poder Y desciende sobre aqueles que conhecem o mistério. Vem, valor excelso Y dame la templanza Y fuerza que se necessita para penetrá-lo. Vem, santo silêncio, que hablas deu poder Y de la magnitude que o encierra Y revela-me lo oculto. Vem, Y descubre-me o mistério. Desciende, santa paloma de albo plumage sobre nós outros, tu eres la madre de los gemelos. Açude madre mística, que solo te manifiestas em nuestras obras. Acércate santa alegria de los cielos Y posa sobre nuestras cabeças. Tu levas la hebra de ouro que a todos nos enlaza. Alienta-nos a los que participamos em este sacrifício de la Eucaristia, celebrado em esta santa remembrança tuia, para purificar-nos Y fortalecer-nos. Ajuda-nos a receber la luz, tu que a hora nos reslamado assim a los fieles. Crestos-se com vós outros. Acólito, o ilumine tu espírito. Todos de Pai, eu sacerdote disse. Creu em la unidade de Deus, em o Padre como entidade impersonal, inefável e irrevelado, que nadia visto, pero cuia fuerza, potência criatriz. Ha sido YS plasmada em eu ritmo perene de la criação. E eu creu em Maria Maia Isis, o bajo é o nome que se, em la fuerza física simbolizando a la natureza, cuia concepção Y alumbramento revela la fertilidade de la natureza. Acólito, e eu creu em o mistério deu bafometo Y deu demiurgo, espírito entre Deus Y la criatura. Sacerdote. E eu creu em uma igreja transcendida, superior, mantenida em las almas puras, em la jerarquia blanca, representada por la fraternidade blanca, Y que tiene su exponente em la Santa Iglesia Agnóstica, dirigida por patriarcas, apóstoles, obispos Y sacerdotes. Acólito, nuestra lei é esse amor, vida, liberdade Y triunfo. Sacerdote. Nuestro lema divisa S, de lema. E eu creu em la comunidade de las almas purificadas, as IES como meu pão material se transforma em substância espiritual. Creu em eu bautismo de la sabedoria, la qual realiza o milagro de hacer-nos humanos. E eu conosco Y reconosco la essencialidade de mi vida, transcendida como la totalidade sem fim cronológico que abarca la órbita fuera deu tempo Y deu espaço. Todos, as e si. Eu sacerdote vê ao púlpito ou ao altar lateral Y prédica los mistérios gnósticos. Dispoés deu sermão vuelve ao altar Y pronuncia a la cruz. Lenos de júbilo Y desbordantes de fe. Vinimos a ti ó cruz. Ó rosa santa, santa Y divina. Tu que das eu bálsamo para cada laga Y alientas eu fuego que enciende la vida. Tu, que das la vida, me ofereces la cruz que eu reconosco como la mia propia. E o cede tu mistério, Deus sagrado mistério que te envolve, pois fuiste donada ao mundo para ser infinitas las coisas limitadas. Tu cabeça se ergue majestuosa hasta tocar o cielo para que sis o símbolo deu logos divino. Para que presida em tua estrutura la intersecção deu madeiro atravessado que forma tus dos braços, como dos manos ingentes, que se estendem para orientar las fuerzas siniestras Y los poderes inferiores. Para unir em uma igreja de santa fraternidade a todos os seres humanos de puro Y noble coração. Tu, Pai, como uma lança, está clavada em tierra para que puedas redimir, para que ajudes em tu impulso volitivo a todas as entidades que moram bajo el suelo, em las regiones inferiores do mundo, Y que através de múltiples encarnações puedan legar a la divinidade para estar reunidas eternamente em ti. Ó tu, cruz de los maravilhosos destinos, puesta por eu Altíssimo em la multiplicidade do universo para que sis la redenção do gênero humano. Ó cruz, beleza imaculada, que eres troféu de la vitória deu Crestos, que eres imã de vida, que ofereces la vida com tu árbol santo, que extiendes tus raízes como dedos gigantescos por la hondura deu suelo, para donar tu fruto em los cielos infinitos. Ó tu,
cruz venerada, que eres la santa dádiva deu dulce nombre como vide que floresce em eu jardim deu senhor. Ó tu, luz, rosa divina em la cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido em la dura batalha y los conduces por la mística escala que está tendida desde la tierra ao cielo, de la matéria ao espírito. Ó cruz, santa y bendita, em ti está latente la redenção y bajo tu potestade y luz excelsa nos cobijamos todos para ser la oferta de este santo sacrifício de la unção eucarística. Agora instante de meditação mientras eu sacerdote, diáconos y fieles estão de rodilas, luego eu sacerdote de Pai oferece a los que hayan de participar de la Eucaristia, primeiro eu pan diciendo. Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redenção. Esto se repite com cada uno, ao tempo que toma o cálice com jugo de uvas o vino sem álcool y lo oferece diciendo a cada uno. Esta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada, para redimir ao mundo. Eu sacerdote pondrá la mano derecha sobre la cabeça de cada uno y disse. Que la paz se contigo para que participes de la luz. Estando todos de rodilas eu sacerdote levanta las manos em atitude de bendecir y disse. Recebide o signo de la cruz sobre vuestros coelos y sobre vuestros lábios para que seais heredeiros de la luz. Todos levantam la mano derecha y eu sacerdote entona eu mantram. Iau. Luego cruza las manos sobre eu pecho y los assistentes cantam, eu te Deum laudamus. Santo, 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 Senhor de Sabaoth. Santo, 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 Senhor de Sabaoth. Santo, 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 Senhor de Sabaoth. Eu sacerdote da la bendição arônica, finaliza o acto com la cadena. Lavatório. Eu jueve santo de cada ano, eu sacerdote de cada santuário lavará los pés de 12 discípulos. Eu lavatório pertenece ao chakra prostático, la iglesia de Esmirna. Nadie podrá legar ao monte de la transfiguração, sem haber pasado por eu lavatório. Em las líneas de los pés estão escritas nuestras pasadas reencarnações. Eu Cristo nos lava los pés com las águas seminales. Eu chakra prostático exerce control sobre las vesículas seminales. Eu lavatório simboliza lavar, desintegrar las maldades y lacras del pasado, com el que damos limpios y puros. Esto naturalmente representa la santificação ou cristificação total. Mais tarde viene la transfiguração y entonces el cuerpo astral resplandece de glória. Estos são los mistérios de la terceira iniciação de los mistérios de la Fe. Capítulo 63 O apostolado. O que queira ter poderes deve sacrificar-se pela humanidade. Os poderes são pagamentos que o Logos governador faz ao homem quando lhe deve algo. Ao que nada se deve nada se paga. O governador do sistema solar se chama Atin. Este grande ser sempre paga o que deve. Os clarividentes não devem espiar a vida alheia, nem julgar ninguém porque isso é mal. Cada um é cada um e a ninguém deve importar a vida alheia. O que se deve fazer é trabalhar na grande obra e assim lhe pagarão o seu salário. As iniciações, os graus e os poderes se conseguem praticando magia sexual, acabando com nossos maus costumes e trabalhando desinteressadamente na obra do Pai. O que queira iniciações e graus estude este livro, logo pratique-o e ensine a doutrina a todos por todos os lugares, torne-se apóstolo, líder gnóstico. Muito se recebe de graça, muito como pagamento. Podeis formar santuários gnósticos em todas as partes, em qualquer sala humilde. Chamai os vossos amigos, reuni as pessoas e ensinai-lhes esta doutrina. Convertei-vos em líderes do poderoso movimento gnóstico revolucionário universal. Homens de gênio, ensinai esta doutrina, mas não façais negócio com ela, tampouco useis a clarividência para espiar a vida alheia. Formai santuários puros com gente humilde, obreiros simples e singelos. Vamos transformar o mundo. A batalha pela nova era aquária. Abaixo cadeias. Vamos à luta com esta doutrina. Vamos plantar a bandeira gnóstica sobre as ruínas esfomeantes do Vaticano. A batalha. A batalha. A batalha. Vamos lutar contra todo o podre, mau e perverso destes tempos. Por aí escutaremos esses senhoritos da aristocracia no vestir, esses senhoritos de colo almidonado. E que dirão? Em verdade tudo está podre por estes tempos. Trabalhai na grande obra do Pai, assim pagareis vossas dívidas e vos libertareis da lei do karma. Mais tarde sereis justificados pela fé no Cristo.
então vivereis debaixo da graça. Quando somos servos do pecado, estamos submetidos à lei do karma. Quando sejamos servos do Senhor, viveremos debaixo da ação da graça e tudo receberemos pela fé. Os poderes nos serão conferidos como uma graça ou bênção. O obreiro recebe seu salário, esse é o pagamento da lei. Aqueles que já se cristificaram recebem dons, poderes, glória e majestade como uma graça ou bênção. Onde não existe a lei, tampouco existe o pecado. Sacrificai-vos pela grande obra do Pai, santificai-vos. Há poucos iniciados que compreendem o que são os atributos dos grandes iniciados. Aos apóstolos gnósticos não lhes falta um Judas que os atraiçoa, um Pedro que os negue, um Tomás que os mortifique com suas dúvidas e uma Madalena que os chore. Os grandes iniciados são tão simples que por isso a gente os subestima e despreza. Todos quiseram que se movessem na vida diária de acordo com os costumes estabelecidos do equivocado critério. Os homens judiciosos se equivocam quando julgam a vida diária dos grandes iniciados. A extrema simplicidade não é compreendida pelos homens judiciosos. Os apóstolos gnósticos devem saber calar, saber abster-se e saber morrer. Capítulo 64 Ordem das reuniões. As reuniões devem fazer-se com ordem e veneração. Aos instrutores ninguém os deve chamar mestres, mas sim amigos, só o Cristo interno é mestre. O movimento gnóstico é impessoal e de humildes obreiros. Rechacemos todo o personalismo, não aceitemos mandões, ninguém é mais que ninguém, entre nós todos somos obreiros, pedreiros, mecânicos, agricultores, escritores, médicos, etc. A idolatria pelo bezerro de ouro ficará abolida na era aquária e no movimento gnóstico a rechaçamos. Um deus do fogo nos diz: na era aquária o capital será decapitado, esse grande ser mora no extrato ígneo do planeta. Na nova era não haverá intelectuais, são perigosos por sua barbárie e perversidade, evitai o trato com eles. Na nova era não haverá ricos nem pobres, mas sim obreiros dignos e decentes da grande obra, isso é tudo. Não aceitamos títulos de nobreza, nem altissonantes títulos de doutor, licenciado, guru, mestres, irmão maior, avatara, etc. Entre nós, todos somos amigos. Aquário é a casa dos amigos. Toda reunião deve começar com o estudo e comentário de alguma parte desta doutrina. O único mestre é o Cristo, unidade múltipla perfeita, os homens somos mais ou menos imperfeitos. Eu, autor deste livro, não sou mestre de ninguém e suplico às pessoas que não me sigam, sou imperfeito como qualquer outro, é um erro seguir alguém imperfeito, que cada qual siga o seu eu sou. Quando se formar um novo santuário, deve dar-se parte aos diretores gerais do movimento gnóstico, assim receberão apoio, assim serão protegidos, nós ajudamos sempre todo aquele que o peça. Capítulo 64 Ordem das reuniões. As reuniões devem fazer-se com ordem e veneração. Aos instrutores ninguém os deve chamar mestres, mas sim amigos, só o Cristo interno é mestre. O movimento gnóstico é impessoal e de humildes obreiros. Rechacemos todo o personalismo, não aceitemos mandões, ninguém é mais que ninguém, entre nós todos somos obreiros, pedreiros, mecânicos, agricultores, escritores, médicos, etc. A idolatria pelo bezerro de ouro ficará abolida na era aquária e no movimento gnóstico a rechaçamos. Um deus do fogo nos diz: na era aquária o capital será decapitado, esse grande ser mora no extrato ígneo do planeta. Na nova era não haverá intelectuais, são perigosos por sua barbárie e perversidade, evitai o trato com eles. Na nova era não haverá ricos nem pobres, mas sim obreiros dignos e decentes da grande obra, isso é tudo. Não aceitamos títulos de nobreza, nem altissonantes títulos de doutor, licenciado, guru, mestres, irmão maior, avatara, etc. Entre nós, todos somos amigos. Aquário é a casa dos amigos. Toda reunião deve começar com o estudo e comentário de alguma parte desta doutrina. O único mestre é o Cristo, unidade múltipla perfeita, os homens somos mais ou menos imperfeitos. Eu, autor deste livro, não sou mestre de ninguém e suplico às pessoas que não me sigam, sou imperfeito como qualquer outro, é um erro seguir alguém imperfeito, que cada qual siga o seu eu sou. Quando se formar um novo santuário, deve dar-se parte aos diretores gerais do movimento gnóstico, assim receberão apoio, assim serão protegidos, nós ajudamos sempre todo aquele que o peça. Capítulo 65 Seleção do pessoal.
Atualmente os irmãos do grande colégio de iniciados da Loja Branca estão fazendo uma seleção do pessoal humano, separando as ovelhas dos cabritos, para poder iniciar a nova era. Seria impossível iniciar uma idade de luz com um pessoal de assassinos, prostitutas e ladrões. Nós dizemos, todo que derrame o sêmen se converte em demônio, ainda que seja teósofo ou Rosa Cruz. Os místicos ladrões, os coléricos assassinos também se convertem em demônios. Existem atualmente muitíssimos milhões de almas que têm cornos na fronte, entre eles milhares de teósofos, Rosa-cruzes, aquarianistas, etc. Estão divorciadas do íntimo, são demônios, ainda que muitas estejam equivocados sinceramente e com boas intenções, estas almas já desceram ao grau de demônios, e se acreditam tão santos que cândidos. Os demônios se convertem em habitantes do abismo, e não poderão reencarnar-se em Aquário que ao milênio do Apocalipse, serão diferidas até Capricórnio, idade do Espírito Santo, ali se lhes brindará a última oportunidade. Por aquela época Jave terá corpo físico e nascerá na Palestina, será um guerreiro. Então os habitantes do abismo, depois de haver experimentado os terrores do abismo, serão chamados à ordem, e terão que se definir em carne e osso, por Cristo ou por Jave. Os judeus apresentarão então Jave como o autêntico Messias prometido, e as personalidades definitivamente perversas seguirão com Jave no abismo. No fim se desintegrarão através de sucessivas eternidades. As mônadas, os íntimos dessas personalidades continuarão sua evolução no escalão dos rezagados. Com novas personalidades depois de eternidades chegarão à meta inevitavelmente. A evolução humana actual fracassou. Toda esta grande Babilônia será destruída a sangue e fogo. Mais de metade da humanidade tem cornos na frente. Estas almas seguem uma evolução lenta, árdua, espantosa. A raça ária é toda a humanidade actual. A grande rameira se precipitará no abismo. Os deuses julgaram a grande rameira e foi considerada indigna, ao abismo, ao abismo, ao abismo. Antes de se iniciar a Terceira Guerra Mundial, buscarão a paz com múltiplas fórmulas, mas o intelecto fracassará totalmente. Capítulo 66 Karma Mundial. Antes de se iniciar a nova era aquária, todas as nações terão que pagar suas grandes dívidas kármicas. Haverá guerra entre o Este e o Oeste para bem da humanidade. Assim diz o Senhor Jeová. Sabemos que o Oriente ganhará a guerra. Na era aquária o capital será decapitado, Estados Unidos será castigado, assim está escrito na lei. O Vaticano será bombardeado e destruído a sangue e fogo, logo pagará suas horríveis dívidas. A Espanha se transformará. Toda a Europa se sovietizará totalmente. As Américas formarão uma grande confederação durante o signo Aquários. Se pelejará em terra, mar e ar, até nos polos, ganhará o Oriente. No ano 2018, até os focos ou lâmpadas de mão serão atômicos. Os imbecis acreditam que unindo escolitas vão iniciar a nova era, pobres pessoas. A nova era se iniciará sobre as ruínas fumegantes desta perversa civilização de víboras. No ano 2500 haverá estações de naves interplanetárias nas grandes cidades. A 4 de fevereiro de 1962 entre as 2 e 3 da tarde começará a Era Aquária. Houve uma grande reunião de mestres nos mundos superiores para tratar o problema da navegação interplanetária. Se tratava de saber se era ou não conveniente entregar à humanidade as naves interplanetárias. Cada mestre deu o seu conceito. Se teme que os seres humanos da Terra vão a outros planetas do Sistema Solar cometer os mesmos crimes e maldades que já cometeram aqui durante todas as suas conquistas históricas. Basta recordar os crimes de Hernán Cortés no México, ou de Pizarro no Peru, para compreender o que significa entregar à humanidade as naves interplanetárias. Ao último que lhe tocou dar o seu conceito em sua qualidade de iniciado da nova era foi a vosso humilde servidor que escreve este livro. Nós tivemos que fazer um estudo comparativo de humanidades. Os habitantes da Terra fracassados. Os habitantes de Vênus estão muito mais avançados, já conhecem o mal do bom e o bom do mal. Os de Marte estão algo mais evoluídos que os terrícolas, etc. Este vosso servo cheio de dor, compreendendo a terrível responsabilidade do verbo, se limitou a dizer: Pai meu, se é possível passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade senão a tua. Meu eu sou disse então, estabeleça-se a relação entre os mundos. Essas naves as tem qualquer humanidade avançada,
Essas esferas voadoras serão entregues aos terrícolas. Alguns cientistas tratarão de fazer estas naves, mas não poderão. Seu orgulho será ferido de morte. Habitantes de outros mundos virão ensinar a sua construção. Assim, a ciência do Iníquo cairá ferida de morte, e os homens da ciência terão que se ajoelhar ante os demais habitantes do sistema solar. Os científicos deste século, com o pretexto de conquistar o espaço, lançam satélites. Realmente querem estabelecer bases para bombardear vantajosamente os povos e nações indefesas. Em Aquário, muitos habitantes de outros planetas se estabelecerão na Terra. Eles serão os instrutores de Aquário. Alguns já vivem ocultos no Tibete. As viagens a outros planetas do sistema solar serão rotineiros. Essa é uma ajuda extra que se brindará à nossa evolução. O abuso da energia nuclear desperta os vulcões. Então, para o final da sétima subraça da actual raça área, haverá grandes terremotos e maremotos que transformarão totalmente a crosta terrestre. A raça área perecerá nestes cataclismos. Mais tarde florescerá a sexta raça no continente da Antártida. Essa será mais pequena de corpo, mas maior de alma. Terão os 12 sentidos desenvolvidos. O avatara dessa raça será Sachariel, o regente de Júpiter, que tomará corpo para ensinar a sexta verdade. Eu, Samael, humilde servo da nova era, tão só vos ensinei a quinta verdade. Escutai, homens. A quinta verdade é a magia sexual. Gabriel foi avatara da primeira raça. Rafael foi o da segunda. Uriel foi o da terceira. Michael foi o da quarta. Eu, Samael Alveor, sou o avatara da actual quinta raça. Sachariel será o da sexta e Orifiel será o da sétima. Existem 7 verdades. E conhecimento das dores e misérias deste mundo. Segunda, conhecimento da fragilidade humana. Terceira, conhecimento do desejo e do pecado. Quarta, conhecimento da mente humana. V, a árvore do conhecimento. Sexta, a consciência humana. Sétima, a árvore da vida. São 7 avataras e 7 verdades. Cada uma ensina uma verdade terrível. Jesus o Cristo não é avatara, é mais que todos. É o Salvador do mundo, chefe de todas as almas. Ele confirma os ensinamentos dos avataras e os amplia. Ele virá no zênite de Aquário e confirmará as que Samael os deu, assim sucessivamente nas demais raças. Então o reino de Deus se haverá consumado como ele o anunciou a seus servos, os profetas. Cada raça termina com um cataclismo. O poço do abismo está agora aberto. O fumo que sai dele traz guerras, fome e miséria. Todo o século 20 parte do 21 será de guerras mortíferas. Agora todas as almas que têm a marca da besta nas mãos e na frente estão entrando no abismo. Cada um dos 7 tocou sua trombeta para o grande cataclismo. Ai daqueles que não queiram aceitar a quinta verdade, a árvore do conhecimento. Lede os capítulo 8, 9 e 10, Apocalipse. Todos os países serão assolados, destruídos, a grande Babilônia se afundará no abismo. Capítulo 67 Consagração de talismãs e santuários. Se podem consagrar cruzes, objetos sagrados, salões para santuário. Os objetos se põem sobre a mesa que sirva de altar, e 3 lumes. Se começa orando cheios de fé a conjuração dos 7, assim. Em nome de Michael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajote. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Bael. Em nome de Rafael, desaparece ante Alxim Sangabiel. Por Samael Sabaute e em nome do Elohim Gibor, afasta-te Andramelech. Por Zachariel, Esachel Meleque obedece ante Elvassana Gabriel. No nome divino e humano de Sachadai e pelo signo do pentagrama que tenho em minha mão direita, em nome do anjo Anael, e pelo poder de Adão e Eva que são os J.O.T.Shava, retira-te Lilith, deixa-nos em paz Naema. Pelos santos Elohim e em nome dos gênios Caxiel, Sechatiel, Afiel, Isaraiel, e ao mandato de Orifiel. Retira-te Moloch, nós não te daremos nossos filhos para que os devores. Amém. 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 De seguida se consagram os objetos ou o lugar que se queira. Se deita a água sobre o objeto, e com fé dizemos assim, in nomine Elohim, e per spiritum aquarum viventum, sis mihi, insignus lucis e sacramentum voluntatis. Se deita fumo de incenso sobre o objeto e dizemos, per serpentum oeneum sub cocadut serpentes ignes, sis mihi. Logo se sopra 7 vezes sobre o objeto que se vai consagrar e dizemos assim, per firmamentum espiritum vocis, sis mihi.
Logo regando triangularmente sal ou terra sobre o objecto dizemos, insei o terrai e per virtutem vitae eternae, sis mihi. Se bendiz o objecto sagrado consagrado o qual se converte num potente acumulador de forças cósmicas divinas. Estes objetos são talismãs de luz que irradiam luz, força, poder e glória. Em todo o santuário gnóstico se tem uma espada para os rituais, se consagra como um talismã. No astral recebemos joias sagradas que devemos fazer e consagrar para as usar. Invocação de Salomão. Potências do reino colocai-vos sob meu pé esquerdo e em minha mão direita. Glória e eternidade, tocai meus ombros e levai-me pelas vias da vitória. Misericórdia e justiça sede o equilíbrio e o esplendor de minha vida. Inteligência e sabedoria dai-me a coroa. Espíritos de Malchut, conduzi-me entre as duas colunas sobre as quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Neta e de Ode, afirmai-me sobre a pedra cúbica de Jesod. Ó Gedulael, ó Geburael, ó Tiferet, Binael, se meu amor, Ruasoshmael, se minha luz, se o que tu és e o que tu serás. Ó Quiteriel e Shin, assisti-me em nome de Sadai. Querubim, sede minha força em nome de Adonai. Bene, Elohim, sede meu irmão em nome do Filho, e pelas virtudes de Sabaoth. Elohim, combatei por mim em nome do Tetragrammaton. Malachim, protegei-me em nome de Yod-Revalre. Serafim, depurai meu amor em nome de Eloá. Asmalim, iluminai-me com os esplendores dos Elohim e da Sechina. Aralim, obrai. Ofanim, girai e resplandecei. AJ Cadosa, gritai, falai, rugi, mugi. Kadosh, Kadosh, Kadosh Sadai. Adonai, Jotava, Eieia Xeri. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Esta invocação se pronuncia antes dos rituais ou mentalmente ao estarmos adormecendo. Assim nos transportamos aos mais elevados planos de consciência cósmica durante o sono. Assim podemos pedir auxílio às altas hierarquias divinas. Isto é melhor que as invocações espiritistas mediúnicas. Os médios terminam loucos, desequilibrados, buscando enterros, enganados por tenebrosos que os possuem, e que se fazem passar por santos, gênios, etc. Capítulo 68 Cerimônias de Alta Magia. Nas cerimônias da alta magia, se exorcizam os 4 elementos antes de começar a cerimônia. Exorcismo do ar. Soprando do lado dos 4 pontos cardeais dizemos, Spiritus Dei ferebatur super aquas, e inspiravim faciem, hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meux, e sabitabiel servus meus, ilucem e perlucem, fiat verbum alitus meus, e imperabus spiritibus carizu jus, e refrenabo ecus. Solis voluntate cordis mei, e cogitatione mentis mea in tuo oculi dextri. Exorciso igiturti, creatura eris, per pentagrammaton, inquibus sunt voluntas firma e fides recti. Amém. Sela fiat tirado de Elifas Levi, que assim seja. Obedecei-me Silfos, pelo Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Reze-se com o rosto virado para o oriente e na mão uma pluma de ave. Exorcismo da água. Voltado para o oriente se manda nas criaturas do água tendo nas mãos um cálice com água, dizendo, em nome do Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Fiat firmamentum in medio aquarum e separe aquas abeaquis, que superius sicut que inferius, e que inferius sicut, que superius, ad perpetranda, miracula reunius. Sol ejus pater est, luna mater eventus anc gestavit in útero sul, ascendita terra, ad coelum e rursus a coelo in terram descendit. Exorcizo-te, criatura aqua, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, e fon vitae, e ablutiu peccatorum amém de Elifas Levi. Exorcismo da terra. Aos gnomos se exorciza com a vara e de cara para o norte, assim, em nome das 12 pedras da cidade santa, pelos talismãs escondidos e pelo cravo de ímã que atravessa o mundo, eu vos conjuro obreiros subterrâneos da terra, obedecei-me em nome de Cristo, pelo sangue do Cristo, pelo amor do Cristo. Amém. Exorcismo do fogo. Aos elementais do fogo se manda com a espada, com a cara para o sul, dizemos, Michael rei do raio, Samael rei dos vulcões, Anael príncipe da luz astral, assisti-nos em nome do Cristo, pelo Cristo, pelo Cristo. Logo se deita incenso num braseiro, com carvões acesos. Segredo para se fazer invisível. Se morre um ser querido, não te aflijas, transmuta essas energias da dor em ondas de paz, alegria e dita. Transmutai o luto no poder para vos fazerdes invisíveis à vontade cada vez que quiserdes.
Altera as naturezas e encontrarás o que buscas. Todo poder se consegue com a ciência das transmutações. Jesus tinha esse poder. A morte é a coroa de todos. Não devemos afligir as almas que desencarnam, com luto e pranto. Oremos pelos mortos, brindando-lhes alegria e paz. Capítulo 69 Invocações. Se oram os 4 exorcismos do fogo, ar, água e terra, logo invoca-se o grande mestre do karma Anubis e os seus 42 juízes da lei. Proceda-se assim: em nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Cristo te invocamos, Anubis, Anubis, Anubis. Amém. Os assistentes vão passando um a um ante o altar onde conversam mentalmente com Anubis pedindo o que desejam. Os juízes do karma remediarão nossas necessidades de acordo com a lei. Eles não podem violar as leis. Quando não se nos concede o pedido, não devemos protestar. Será por falta de méritos, devemos inclinar-nos ante o veredicto. Para curar enfermos se evocará Rafael, Paracelso, Esculápio, etc. Os enfermos passarão ao pé do altar. Os 7. Cada um dos 7 é especialista em seu ramo. Gabriel se relaciona com a reprodução, Rafael com a medicina, Uriel com o amor, família, filhos, etc. Michael com os altos dignitários, Samael com a força, Sachariel com as autoridades, Orifiel com terra, minas, etc. Podeis chamá-los pronunciando 3 vezes o seu nome, em nome do Cristo, assim, em nome do Cristo, pelo Cristo te chamamos glorioso, nome do invocado, para tal ou qual coisa, aqui a petição. Assim é como se trabalha em magia cerimonial branca. Os santos seres nos ajudam de acordo com a lei, eles não a violam. Não devemos usar a força mental para obrigar os demais. Isso é magia negra. Respeitemos a lei. Exorcismo. Estes exorcismos devem aprender-se de memória, pois podem necessitar-se para dar de beber a um enfermo, profetizar na água, afastar uma tempestade, conjurar os silfos do espaço. Outras vezes para deter um incêndio ou mandar as salamandras, os gnomos, etc. O bom sentido nos indica quando utilizar estes conhecimentos. Necessitais desenvolver a clarividência para ver estas coisas. A conjuração dos 7 serve para conjurar os demônios dos possessos e para nos defendermos dos tenebrosos. Magia vegetal. Para nos defendermos dos magos negros, traçareis um círculo ao redor de um limoeiro, no solo, poreis um pouco de água ao pé da árvore. Cravareis entre o poço 9 palitos distribuídos em 3 grupos de 3, acendereis uma fogueira, e rogareis ao elemental que vos sirva. Cada árvore tem a sua alma, a qual tem um poder terrível. Olhareis fixamente um limão, o colhereis e o atirareis para o fogo. Se está lá produzindo detonação é porque que os magos negros estão trabalhando. Ordenai ao elemental que vos defenda, atirai ao fogo 9 limões um a um colhendo-os de 3 em 3. Cada limão caído no fogo estalará no astral como uma bomba destruindo os trabalhos dos magos negros. O elemental sairá da árvore, tomará a forma de um cão e atacará os tenebrosos. Capítulo 70 Problema sexual dos solteiros. O pranayama é um sistema de transmutação sexual para os solteiros de ambos os sexos. Já sabemos que dos testículos no varão e dos ovários na mulher saem 2 cordões ganglionares que, enroscando-se na medula espinal, em forma de 8 vão até ao cérebro. Estes são as 2 testemunhas de que fala o Apocalipse, as 2 oliveiras de que nos fala Zacarias, os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Estes nervos são ocos por dentro, são finos canais por onde sobem as energias sexuais até ao cérebro. O estudante inala o alento pela fossa nasal esquerda, exalando pela direita e vice-versa, com os dedos. Polegar e índice controlará as fossas alternativamente. Ao inalar pela direita, imaginemos intensamente os átomos solares, radiantes e sublimes subindo pelo cordão direito até ao cérebro. Retenha-se o alento e logo levemo-lo ao entrecenho, colo e coração sucessivamente. Se exala fixando com a imaginação e a vontade essa energia no coração. Ao inalar pela esquerda, imaginemos os átomos lunares como água pura de vida subindo pelo canal esquerdo no mesmo caminho recorrido até a fixar no coração. Logo exalamos com fé profunda. Assim é como solteiros e solteiras podem transmutar suas energias sexuais. Os solteiros devem buscar esposa se querem cristificar-se. O gnóstico esoterista só poderá ter contato sexual ao se casar. Sem a magia sexual não se podem despertar os fogos. Sem castidade não se consegue nada nestes estudos.
matai o desejo, o eu e seus pensamentos e sereis um liberado. O verdadeiro matrimônio nada tem que ver com os formalismos sociais ou religiosos desta humanidade bárbara. O matrimônio autêntico é a união de um casal em espírito, alma e sexo. O verdadeiro matrimônio deve ser puro como a flor de lótus. Capítulo 71. Vocalização esotérica para solteiros. A vocal I desperta o chakra frontal e nos faz clarividentes. A vocal I desperta o chakra da tiroide e nos faz clareaudientes. A vocal U desperta o chakra do coração e nos faz intuitivos. A vocal U desperta o plexo solar e nos torna telepáticos. A vocal A desperta os chakras pulmonares para recordar as passadas encarnações. Se vocalizam sustendo o som muito largamente em cada uma, combinando a vocalização com o pranayama mentalmente. Se pode vocalizar na seguinte ordem: I, O, U, A. Se imitará mentalmente o som do ar, do furacão, da brisa, deve vocalizar-se separadamente cada letra. O homem pode alcançar com estes estudos e práticas, o grau de Cristo. A mulher alcança o grau de Virgem, litelantes a Virgem da Lei é poderosa. As 11.000 virgens incas são divinas e inefáveis. A Virgem do Mar foi Maria, mãe de Jesus. A Imaculada dirige as Imaculadas Concepções, a Virgem das Estrelas, etc. São distintas mulheres que alcançaram a perfeição, o Nirvana. Quando uma virgem quer encarnar o seu Eu Sou, deve renunciar ao Nirvana e encarnar com o corpo de varão. A Virgem do Mar tomou o corpo de varão no Egito para se elevar ao grau de Cristo. Terminamos este livro. Desgraçadamente contamos com os dedos os que estão preparados para a gnosis. Só 2 pessoas conhecemos preparadas para isto, um índio e uma mulher analfabeta. O que queira saber tem que matar o grande destruidor da realidade, a mente. Glossário. Astral inferior, corpo lunar, umbral, Atman, íntimo, espírito, o ser, Budas, seres perfeitos, chakras, sentidos internos, flores de lótus, Cristo, Kuan Yin, Logos, Sol central, exército da voz, corpo budíaco, alma consciência, coroa sefirótica, Deus, Glorian, fio atômico, Cristo interno, eu sou, deuses, seres divinos, Dharma, prêmio, Éden, mundo etérico, Hecato, espírito do movimento, elementais, criaturas da natureza, Gnosis, conhecimento, grande alento, o verbo, guardião do umbral, o eu, Harpócrates, um mestre, Ginas, quarta dimensão, Kundalini, fogo medular espinal, Karma, lei de retribuição, Kali, maga negra indostânica, Kula, ordem negra, magia sexual, o grande arcano, Mantra, palavras de poder oculto, magos brancos, seres castos, magos negros, seres fornicários, Nirvana, mundo dos deuses, Nirmanakayas, bodhisattvas que renunciaram ao Nirvana, Nadi, canal, Paramartasatias, habitantes do absoluto, Quetzalcoatl, serpente ígnea, reino de Santa Maria, o abismo, reencarnação, lei da evolução, Soma Pushikon, traje de bodas da alma, tântrico, tenebroso. Instruções finais. Os gnósticos devem saudar-se entre si com o mantra paz inverencial. Devem reconhecer-se com a sinal com que pintam o Cristo Jesus, polegar, índice e coração da mão direita estendidos. Devem tratar-se com os termos de senhor, senhora, cavalheiro, amigo, etc. Se proíbe o uso da palavra irmão, devido a que conduziu ao abuso, perda do mútuo respeito, desordem, fornicação, adultério, furto, etc. Cobrindo-se com dito termo, a humanidade não está preparada para usar tão nobre palavra. Conservemos o mútuo respeito, a decência e o cavalheirismo. Samael Alveor.